bem-vindos ao canal Chef Sandra Maciel. Como é a nossa primeira live, a gente ainda não tem muita experiência. A Anchali está dando oi, olá, tudo bem? Bem-vindo. E podem ir colocando suas perguntas, suas dúvidas. O Zé está mandando um coração. Hoje nós vamos fazer um biscoito doce de aveia, né, Ana Paula? Sim, que delícia. Quer dar uma olhadinha como é que ele fica, o resultado? Olha só! Não tem nada mais gostoso que comer saudável, algo que você mesmo preparou, né? Poder comer gostoso, saudável. ABC Paulista. Ó, gente, a textura desse biscoito aqui, ó. Ó, ele é bem crocantezinho, quebra, fácil de fazer, sem glúten, sem leite, sem soja, sem ovos. Mas nós vamos precisar de 2 xícaras de aveia em flocos médios, 1 xícara de açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar que você tem em casa. Eu lembro sempre que quando você faz substituições, você tem que fazer pelas gramas e não pelas xícaras. 1/4 de colher de chá de sal, que na verdade é uma pitada de sal. 2 colheres de chá de canela em pó. 50 gramas de óleo de coco, esse aqui já está firmando. 1 xícara de farinha de arroz. Eu estou usando farinha de arroz integral, mas você pode usar a branca. E também eu vou fazer outros testes para substituir a farinha de arroz para quem tem sensibilidade à farinha de arroz. E 1 colherinha de chá de fermento biológico, fermento para bolo, químico para bolo, não é de pão. Se você tem sensibilidade ao fermento, também existe a possibilidade de usar bicarbonato de amônio ou bicarbonato de sódio. Nós vamos colocar os ingredientes secos aqui na tigela, menos a farinha de arroz e o fermento de bolo. Nós vamos escaldar com água quente, vou dar mais uma aquecida. Nós vamos fazer uma massa, né? Abrir, depois que já amornou a água, nós vamos colocar a farinha e o fermento e abrir e assar. Só isso, super fácil. A Paula vai colocar a aveia em flocos médios, sem glúten. Lembrando, gente, que a aveia, pode ir colocando, Ana Paula, açúcar demerara, a aveia tem avenina. Tem celíacos que são sensíveis à avenina. Porque a avenina está na aveia, mesmo na aveia sem glúten, é próprio da aveia. Agora o sal, a canela. Misture bem, Ana Paula. Coloca o óleo. Escaldar com água bem quente. Mexe devagar. Muito gostoso esse biscoitinho aqui, muito gostoso. Agora já escaldou. Mas ainda tá quente. Mas pode colocar a farinha quente, só o fermento que eu espero esfriar um pouco. Também não tem necessidade de esfriar muito, né? Eu estou usando a farinha de arroz integral. Você pode usar a branca, não tem problema nenhum. A Ana Paula vai misturar um pouquinho mais com a colher. Agora coloca o fermento e sobe bem com as mãos. Ela tá mole. Agora a gente vai colocar um pouco mais de aveia e um pouco mais de farinha. Vai dar o ponto de abrir com rolo. Se grudar, põe mais. Vai mais farinha. Você pode ir alternando agora. Um pouco mais de farinha, um pouco mais de farinha de arroz, um pouco mais de flocos de aveia. Porque se a gente coloca muita farinha, e daí ela pode ficar seca. Então eu prefiro colocar menos, escaldando menos, depois você vai acrescentando. Ela não fica muito doce. E se você quiser também, pode adicionar, pode substituir o açúcar demerara por mel ou melado. Também fica bem gostosa. Não precisa ir tanta farinha. Se você sentir que tá descolando, ótimo, tá bom. Então, Leilane, essa farinha de arroz você pode substituir sim. Eu não fiz o teste ainda, mas eu acredito que deve ficar muito bom com farinha de quinoa, com farinha de grão de bico e com farinha de sarraceno.
Qualquer uma dessas três, eu acho que dará um ótimo resultado, que são farinhas muito boas. A farinha de sarraceno é menos calórica, é muito saudável, é bem mais saudável que o arroz, a farinha de sarraceno é ótima. Nós vamos colocando numa assadeira com papel manteiga, para não precisar untar a forma. Faça alguns redondinhos, Ana Paula mostra lá na câmera, tire daí e mostra na câmera. Mostra lá. Isso. Vai colocando na forma. Mas se você não tiver o molde, pode fazer o desenho que você quiser. Pode fazer coração, pode fazer pingueirinho de Natal. Se você não tem o cortador, você pode cortar com a faca mesmo. Ó, corta assim com a faca. Faz quadradinho, faz um biscoito rústico, ó. A Cláudia Fernandes perguntou qual a durabilidade da bolacha. Olha, num pote de vidro bem fechado, eu acho que ela deve durar uns 3 meses, porque ela é bem seca. Esse cortadorzinho aqui também é bem legal, ó. Tipo um cortadorzinho de massa, ó. A Leliane e a Nancy estão mandando beijo pra gente. Obrigada, meninas. Grata. A Beijo. Elaine tá dizendo que as receitas estão dando tudo certo, graças a você. Ah, maravilha. Que A Nancy bom. tá perguntando se a receita vai ficar no YouTube. Vai sim, vai ficar no YouTube. Um pouquinho de água. O segredo, gente, da bolacha, para abrir a bolacha, é esse aqui. Digamos que tá esfarelando, né? Tá difícil, tá esfarelando. Você pega um potinho com água e molha a mão. No caso, eu estou com luva, né? Você molha só a mão na água. Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho. Ela volta a umidade. Volta a umidade. Bem pouquinho. Senão você perde a massa. Se você ficar pegando massa nova e deixar aquela massa ali do lado, você perde a massa. É claro que daqui você precisa, né, enfarinhar um pouquinho. Enfarinha, abaixa a massa e abre. Agora eu vou colocar no forno. 180 a 200 graus por 10 minutos. Ela é bem crocante, ela faz crunch crunch. Né, Ana Paula? Nossa. Bem facinho de fazer, gente, rapidinho. Olha que delícia. Nossa, é super crocante, né? A Mari lá do Rio tá mandando beijo pra gente. Beijo, Mari. Obrigada por assistir. Gratidão. Grata. Obrigada, gente. Fiquem bem. Até a próxima. Até a próxima.